Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca Humana. Aqui você descobre a verdadeira história por trás dos acontecimentos que marcaram a humanidade. A história não contada de Hitler. Os fatos que pouca gente conhece. Adolf Hitler é um dos nomes mais conhecidos da história. Quando ouvimos seu nome, imediatamente pensamos na Segunda Guerra Mundial, no regime nazista e em um dos períodos mais sombrios que a humanidade já viveu. Mas antes de se tornar o líder da Alemanha nazista, Hitler era apenas um jovem austríaco que sonhava em seguir uma carreira artística e levava uma vida muito distante do poder que mais tarde conquistaria. Como alguém que foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena, acabou se tornando o homem responsável por iniciar uma guerra que envolveu dezenas de países e causou a morte de milhões de pessoas? Quais acontecimentos moldaram sua visão de mundo? E quais fatos de sua trajetória ainda são pouco conhecidos pelo grande público? Neste vídeo, vamos voltar no tempo para conhecer a história por trás do personagem que mudou o curso do século XX. Não para glorificar suas ações, mas para compreender como um conjunto de escolhas, crises políticas e circunstâncias históricas permitiu a ascensão de um dos regimes mais brutais já registrados. Ao longo desta jornada, você conhecerá episódios pouco comentados de sua juventude, entenderá como ele chegou ao poder, verá como consolidou uma ditadura baseada na propaganda e na repressão e descobrirá como seus últimos dias deram origem a teorias que ainda despertam curiosidade em muitas pessoas. Conhecer essa história é importante porque ela nos lembra que os maiores acontecimentos da humanidade não surgem de forma repentina. Eles são construídos ao longo do tempo, por decisões, discursos e contextos que mudam o destino de nações inteiras. Então prepare-se, porque agora começa uma viagem pela história não contada de Adolf Hitler. A juventude desconhecida, o artista que nunca conseguiu realizar seu sonho. Antes de se tornar um dos líderes mais temidos do século XX, Adolf Hitler foi um jovem que buscava encontrar seu lugar no mundo. Nascido em 1889 na cidade de Braunau am Inn, na Áustria, ele cresceu em uma família de classe média marcada por conflitos dentro de casa. Seu pai, Alois Hitler, era um funcionário público rígido e autoritário, que desejava que o filho seguisse uma carreira tradicional. Já sua mãe, Clara Hitler, tinha uma relação muito mais próxima com Adolf e foi uma das pessoas mais importantes de sua juventude. Desde cedo, Hitler demonstrou interesse pela arte. Seu grande sonho era se tornar um pintor e viver como artista em Viena, uma das cidades mais importantes da Europa naquela época. Porém, esse sonho começou a desmoronar quando ele tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena e foi rejeitado 2 vezes. A rejeição teve um grande impacto em sua vida. Sem uma profissão definida e sem uma fonte de renda estável, ele passou por anos de dificuldades financeiras, vivendo em condições precárias e tentando vender algumas de suas pinturas para sobreviver. Durante esse período em Viena, ele também teve contato com diferentes movimentos políticos e ideias extremistas que circulavam pela Europa no início do século XX. A cidade era um lugar de grandes conflitos sociais, nacionalismo intenso e disputas políticas, elementos que influenciaram a forma como Hitler passou a enxergar a sociedade. Mas é importante entender que dificuldades pessoais, fracassos ou momentos difíceis não determinam o caminho de uma pessoa. A transformação de Hitler em um líder extremista foi resultado de uma combinação de escolhas próprias, ideologias radicais e um contexto histórico de crise. Anos depois, a Primeira Guerra Mundial mudaria completamente sua trajetória. O jovem que sonhava com a arte encontraria no ambiente de guerra um novo caminho que o levaria da obscuridade para o centro da política alemã. E foi justamente nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial que começaria uma nova fase da história de Adolf Hitler. Em 1914, o mundo entrou em um dos maiores conflitos que a humanidade já havia conhecido, a Primeira Guerra Mundial. Para Adolf Hitler, aquele momento representou uma mudança profunda em sua vida. Quando a guerra começou, ele se alistou no exército alemão, mesmo sendo austríaco de nascimento. Durante o conflito, serviu como mensageiro no exército e participou de combates nas frentes de batalha. Ele recebeu condecorações por sua atuação, incluindo a Cruz de Ferro, uma das principais honrarias militares da Alemanha naquela época.
Mas a guerra terminou de uma forma que muitos alemães consideraram humilhante. Em 1918, a Alemanha foi derrotada e assinou o Tratado de Versalhes, que impôs duras condições ao país, incluindo perdas territoriais, limitações militares e pesadas indenizações. A derrota provocou uma profunda crise na Alemanha. A população enfrentava desemprego, inflação e instabilidade política. Nesse cenário de frustração e medo, muitos grupos radicais começaram a ganhar espaço prometendo recuperar o orgulho nacional e encontrar culpados pelos problemas do país. Foi nesse ambiente que Hitler começou sua entrada na política. Em 1919, ele se juntou a um pequeno grupo político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde se transformaria no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista. Hitler rapidamente percebeu o poder da propaganda e da comunicação para influenciar as massas. Com discursos marcados pelo nacionalismo extremo, pelo ódio contra grupos específicos e por promessas de reconstrução da Alemanha, ele começou a conquistar seguidores. Durante a década de 1920, o Partido Nazista cresceu, especialmente após crises econômicas que aumentaram a insatisfação popular. Em 1923, Hitler tentou tomar o poder através de um golpe conhecido como Putsch da Cervejaria, mas a tentativa fracassou e ele acabou preso. Durante o período na prisão, escreveu o livro Mein Kampf, no qual apresentou suas ideias políticas e sua visão extremista de mundo. Poucos anos depois, aproveitando uma nova crise econômica e a fragilidade da democracia alemã, Hitler voltaria mais forte ao cenário político. O soldado desconhecido da Primeira Guerra Mundial estava prestes a se tornar o líder de um dos regimes mais destrutivos da história. No início da década de 1930, a Alemanha enfrentava uma das maiores crises de sua história. O desemprego era alto, a economia estava enfraquecida e muitas pessoas perderam a confiança nos partidos tradicionais. Foi nesse cenário de instabilidade que Adolf Hitler e o Partido Nazista conseguiram ampliar sua influência. Em janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. O que muitos acreditavam ser apenas uma participação dentro do sistema político, rapidamente se transformou na construção de uma ditadura. Após chegar ao poder, Hitler utilizou uma combinação de propaganda, repressão e mudanças nas leis para eliminar seus opositores e concentrar o controle do Estado em suas mãos. O regime nazista passou a controlar jornais, rádio, escolas e instituições públicas, criando uma máquina de propaganda que apresentava Hitler como o salvador da Alemanha. Ao mesmo tempo, organizações de repressão como a Gestapo, a polícia secreta do regime, perseguiam críticos do governo e todos aqueles considerados inimigos pelo nazismo. Uma das marcas mais cruéis desse período foi a perseguição sistemática contra judeus e outros grupos considerados indesejados pela ideologia nazista. Leis raciais retiraram direitos básicos dessas populações e abriram caminho para uma perseguição que culminaria em um dos maiores crimes da história, o Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha, o regime nazista colocou em prática uma política de expansão territorial e violência em escala mundial. Milhões de soldados e civis morreram durante o conflito, e milhões de pessoas foram vítimas da perseguição nazista. Campos de concentração e extermínio se tornaram símbolos do horror provocado por uma ideologia baseada no ódio e na desumanização. Enquanto inicialmente a Alemanha conquistava territórios e parecia invencível, a situação começou a mudar com o prolongamento da guerra. A resistência de outros países, os erros estratégicos do governo nazista e a entrada de grandes potências no conflito levaram a Alemanha a uma derrota inevitável. A história de Hitler mostra como a combinação de crise, propaganda e extremismo pode transformar uma sociedade e causar consequências devastadoras. Mas enquanto o Império Nazista começava a desmoronar, Hitler enfrentaria seus últimos dias escondido em um bunker em Berlim, onde sua história chegaria ao fim cercada por destruição e mistérios.
Em 1945, o sonho de Adolf Hitler de construir um grande império alemão estava completamente destruído. Depois de anos de guerra, a Alemanha nazista estava cercada por forças inimigas e a derrota era apenas uma questão de tempo. Nos últimos meses do conflito, Hitler passou seus dias no chamado Führerbunker, um abrigo subterrâneo localizado em Berlim. Ali, distante da realidade das ruas, ele acompanhava uma Alemanha que estava sendo destruída pelos bombardeios e pelo avanço dos exércitos aliados. Mesmo diante da situação desesperadora, Hitler se recusava a aceitar a derrota. Ele continuava dando ordens militares que já não tinham condições de serem cumpridas e acreditava que ainda poderia reverter o destino da guerra. No dia 29 de abril de 1945, Hitler se casou com Eva Braun, sua companheira de longa data. Pouco tempo depois, com as tropas soviéticas cercando Berlim e a queda do regime nazista sendo inevitável, ele decidiu tirar a própria vida. Segundo os relatos históricos e as evidências reunidas após a guerra, Adolf Hitler morreu em 30 de abril de 1945 dentro do bunker. Seu corpo teria sido levado para fora e destruído pelos próprios membros de sua equipe para evitar que fosse capturado pelos soviéticos. Após o fim da guerra, surgiram diversas teorias afirmando que Hitler teria conseguido escapar e fugido para outro país. Essas histórias alimentaram livros, filmes e documentários ao longo das décadas. Porém, as pesquisas históricas, documentos, relatos de testemunhas e investigações realizadas após a guerra apontam para a versão de que Hitler morreu em Berlim em 1945. O verdadeiro mistério não está em uma possível fuga, mas em como um único líder conseguiu convencer milhões de pessoas a seguir uma ideologia extremista que causou tanta destruição. A história de Hitler permanece como um dos maiores exemplos de como o poder sem limites, aliado ao fanatismo e à propaganda, pode levar uma sociedade ao desastre. A trajetória de Adolf Hitler é uma das histórias mais estudadas e debatidas da humanidade. Mais do que conhecer apenas o nome de um ditador, entender sua ascensão é compreender como crises, manipulação e intolerância podem mudar o destino de milhões de pessoas. A história não serve apenas para lembrar o passado, mas também para ensinar as próximas gerações. E agora queremos saber a sua opinião. Qual foi o fator que mais contribuiu para a ascensão de Hitler ao poder? A crise da Alemanha, a propaganda ou o apoio de parte da população naquele período? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gosta de histórias que revelam os acontecimentos mais marcantes da humanidade, inscreva-se no Biblioteca Humana, deixe seu like e ative o sino para acompanhar os próximos episódios do quadro Histórias Não Contadas. Até o próximo vídeo!